Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. No vídeo dessa semana, apresentaremos o importante conceito durkheimiano, denominado fato social. O fato social nada mais é do que todas as formas de agir, sentir e pensar que partem da sociedade em relação ao indivíduo. Os fatos sociais ocorrem a partir de mecanismos de coerção, ou seja, na maioria das vezes nós somos forçados a nos comportar de determinada maneira e nem nos damos conta disso. Ficou curioso? Bora ler o PET 2, semana 3 comigo e compreender melhor essa discussão. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhum vídeo com as perguntas e respostas do PET de Sociologia. Vem comigo! Fatos sociais. O primeiro professor de Sociologia se chamava Émile Durkheim. Ele vivia numa época em que a sociedade passava por inúmeras transformações. A Revolução Industrial estava a todo vapor e as sociedades se modificavam com muita velocidade. O trabalho se remodelava, com grande migração da população camponesa para os centros urbanos, cidades cada vez mais cheias, moradias precárias. As relações familiares se alteravam, o trabalho nas fábricas acontecia sob condições precárias. Ocorria aumento significativo da poluição, mudanças no consumo e novas relações com o meio ambiente. Essas e outras inúmeras transformações impactaram na forma com que as pessoas se organizavam e se relacionavam socialmente. Buscando entender as causas e consequências das enormes mudanças que a sociedade vinha enfrentando e preocupado com a forma como estas poderiam manter sua integridade, Émile Durkheim criou a disciplina de Sociologia na Universidade de Bordeaux, França, e lançou o livro As Regras do Método Sociológico. Bom, na disciplina de Sociologia você já está. Agora precisa conhecer o método sociológico para entender melhor como essa ciência funciona. Para Durkheim, a sociologia não estuda o indivíduo, mas aquilo que acontece na sociedade e o que o influencia. Um exemplo disso: ir para a escola. Podemos enumerar vários motivos que nos fazem ir para a escola todos os dias no mesmo horário e por tanto tempo. Muito provavelmente os meus motivos foram diferentes dos seus, que são diferentes dos seus colegas, e assim por diante. Mesmo assim, podemos identificar algumas forças externas comuns que nos levam a frequentar as aulas. Nós não acordamos todos os dias e decidimos ir naquele momento na escola. Já há um condicionamento. Caso você não acorde na hora de ir para a escola, é provável que sua mãe ou seu pai briguem com você logo pela manhã. Se você não chegar a tempo, é possível que receba uma ocorrência, seja impedido de entrar na sala enquanto o professor está dando a matéria e receba uma falta daquele dia. O excesso de faltas pode impedir que você passe de ano. E você sabe que é necessário passar de ano para continuar progredindo e conseguir o diploma do ensino médio, pois o diploma do ensino médio é importante para conseguir um emprego, além de ser uma exigência para entrar na faculdade. Mas não basta. É necessário estudar para entrar na faculdade, muitas delas bem concorridas. Sem ir para a escola e estudar, teremos dificuldade de acesso a uma profissão que exige diploma de ensino superior. E sabemos que o ensino superior é um dos caminhos mais adequados para um emprego com melhores condições e ganhos financeiros. O que vimos com esse exemplo? Uma série de pontos de coerção que, de alguma forma ou de outra, nos obrigam ou direcionam a agir de determinada forma. Mas espera aí, na frase acima uma palavra que é muito importante que fique clara: coerção. Muitas das nossas ações são frutos de coerção, ou seja, se não agimos de determinada forma, sofremos punições das mais diversas. Fazemos isso muitas vezes sem sequer nos dar conta. Somos levados ou forçados a agir de determinadas maneiras. E isso tem tudo a ver com o objeto de estudo da sociologia: os fatos sociais. Fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção sobre nós. E isso serve para um tanto de coisas. Por exemplo, uma pessoa que decida não pagar impostos terá uma série de forças de coerção sobre ela. Ou o simples fato de não ir adequadamente vestido para uma entrevista de emprego, os olhares dos demais concorrentes ou mesmo das pessoas que farão a seleção nos dão uma dica do que poderá acontecer. O insucesso ou a reprovação, seja pelos olhares ou pelos comentários que podemos ouvir nas mais diversas situações,
são exemplos dos processos externos que atuam sobre nossas ações e comportamentos. E o método sociológico? O método sociológico, desenvolvido por Durkheim, é utilizado para estudar e compreender os fatos sociais, aquilo que é externo aos indivíduos, mas atuam sobre eles. Assim como a física estuda o movimento dos objetos, a biologia observa as células pelo microscópio e a química as combinações moleculares, na sociologia nós devemos 1. Escolher um objeto específico de estudo. Nós não podemos querer estudar tudo ao mesmo tempo, mas aquilo que é possível de ser observável, quantificado, medido. 2. Manter a distância suficiente para não influenciar nos dados e, consequentemente, no resultado final. 3. A análise deve ser isenta de viés pessoal ou político para que a conclusão seja válida. 4. O estudo deve ter todas as etapas muito claramente registradas, para que, caso alguém queira replicá-la, os resultados sejam idênticos ou muito próximos. O entendimento do método sociológico deixa claro que a sociologia, desde quando foi criada, não é um amontoado de opiniões. Pelo contrário, ela é a ciência que procura entender o corpo social de uma maneira científica, baseada em dados e estatísticas, e que permite ser verificada e testada por quem quiser. A sociologia possui uma função muito clara: evidenciar o que acontece nas nossas vidas e o que nos impacta de diversas maneiras, possibilitando que nossas posições pessoais e compreensão de mundo sejam embasadas em conhecimento sólido, não apenas no nosso senso comum. Ela deve ir além do que está à sua volta ou acontece com você. Nas palavras de Durkheim, é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para ascender à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender. E aí, pessoal? Alguém aí de vocês já tinha parado para pensar que a maioria das nossas ações e interações cotidianas são marcadas por forças exteriores que nós nem nos damos conta? Muito louco, né? Mas Durkheim nos apresenta uma forma de refletir sobre essa estrutura social tão importante em nossas vidas. Para fixarmos esse aprendizado, vamos responder às atividades dessa semana. Bora ler a atividade número 1? Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por mais de um dia é a origem da chamada nomofobia, contração do nomobilifobia, doença que afeta principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. Com base no texto e na discussão a partir do PET dessa semana, assinale a alternativa correta. A. A nomofobia é benéfica ao aproximar o contato em tempo real dos indivíduos. B. As interações sociais que ocorrem via tecnologias digitais não são objetos de estudo por acontecerem em âmbito privado. C. As redes sociais não exercem poder de influência sobre os indivíduos que a usam por escolha estritamente pessoal. D. As interações mediadas por recursos tecnológicos constituem um elemento que nos impacta socialmente e, portanto, a ser compreendido como fato social. E. Para a nomofobia ser considerada uma doença social, precisa afetar todos os grupos sociais de forma idêntica em todos os lugares. Bom, pessoal, a alternativa A ela está errada, pois ela é divergente da definição de nomofobia que foi apresentada no texto. A alternativa B também está incorreta, pois as interações nas redes sociais são interações públicas, pois tudo o que mostramos em nossas redes aparecem para todas as pessoas conectadas. A alternativa C também não está correta, pois o poder de influência sobre os indivíduos é enorme. Temos hoje até uma nova profissão, os influencers. A alternativa E também não está correta, pois não há necessidade de uma doença afetar todos os grupos de forma idêntica para ser considerada uma doença, né, gente? Portanto, a alternativa correta é a letra D. As interações mediadas por recursos tecnológicos constituem um elemento que nos impacta socialmente e, portanto, a ser compreendido como um fato social.
Bora ler a questão número 2? Força externa que acomete o indivíduo mesmo contra sua vontade. Ela tem função de exercer limites, estruturar a vida humana e suas ações, levando-o a agir de certo modo sob pressão, mesmo que esse não perceba, pois certas regras já estão incutidas em seu comportamento, devido à convivência comunitária que abriga uma consciência coletiva. O texto acima aborda qual dos conceitos abaixo? A. Nomofobia. Já vimos na questão anterior que é outra coisa. B. Coesão social. Olha, gente, não confunda. Embora seja uma palavra parecida, não tem nada a ver. Coesão significa união, junção. Logo, essa alternativa também está errada. C. Coerção social. Sim, a coerção é a força externa ao indivíduo que o leva a se comportar de determinada maneira. D. Violência. Nada a ver com a definição. E. Revolução. Alternativa errada, não condiz com o trecho apresentado. Por hoje terminamos nossa aula. Semana que vem nos vemos novamente. Um super abraço, cuidem-se bem e se sair de casa, máscara no rosto e álcool em gel no bolso. Ótima semana para vocês!